Será que você tem consciência que a gravidez da sua mãe pode estar influenciando a sua vida hoje? Será que a forma como seu pai recebeu a notícia que ele seria pai pode ter impactado em você? Eu me chamo Anderson Maia e eu sou treinador mental e eu ajudo as pessoas a manifestar os seus sonhos e desejos, ressignificando todos os seus traumas, todos os seus bloqueios que tiveram origem ao longo desta vida. Então vamos a mais um estudo de caso hoje. Eu quero trazer para vocês o que aconteceu na sessão que eu estava fazendo hoje. Primeiramente, antes de eu entrar para dentro da questão, eu tô aqui otimizando o tempo, tá? Aproveitei para otimizar o tempo. Minha namorada veio fazer a sobrancelha, eu tinha cliente, o cliente desmarcou, falei, vou gravar lá, fico lá gravando. Então vamos lá. O que acontece? Aproveitar essa energia feminina que está rolando aqui, já que o tema é gravidez. Bruce Lipton tem um livro que chama A Biologia da Crença. No capítulo 7, ele explica sobre a gravidez consciente. O que se trata da gravidez consciente? Se trata de que tudo aquilo que os pais passam no período da gestação é transferido para a criança. Resumindo em grande modo é isso. Se, por exemplo, se o seu pai, quando lhe concebeu, quando recebeu a notícia que seria pai, entrou em medo, entrou em pânico, em desespero, pensando na condição que ele vivia naquele momento, ele entrou numa onda do medo, numa onda de preocupação, numa onda de ansiedade. Toda aquela ansiedade do pai foi transferida para você que estava na barriga. E lá do outro, com relação à tua mãe, o fato dela estar grávida fez também, se teve muito impacto emocional, se aquela gravidez tirou ela do planejamento que ela tinha para a vida, isso também altera todo o seu resultado, toda a sua vida hoje. Pode estar alterando. Por quê? Vamos lá. O que foi o caso de hoje? Estou conversando com uma cliente, ela está recém-divorciada, assim, existe tão somente a separação de corpos, ponto número 1. Eu não sei se é o seu caso, mas se você foi casado em igreja, no cartório, então foram 2 contratos que você assumiu. O contrato espiritual, igreja, religioso, certo? O contrato terreno, matéria, certidão, registro, ok? Então, por exemplo, ela tá e tem, né, a questão dos corpos aqui, que eles só estão separados de fatos de corpos. Então, assim, já existe isso. Isso se eu for falar do corpo emocional, do corpo energético, então, assim, tem vários contratos que precisam ser cortados. Só que no caso dela, ela está somente separada de corpo físico, mas ainda continua carregando toda a carga espiritual do casamento, toda a carga terrena do casamento, toda a carga emocional do casamento e toda a carga mental do casamento, né? Do antigo relacionamento. Então tudo isso e ainda fica reverberando no campo morfogenético dela. E aí eu fui percebendo que, infelizmente, na vida dela, ela não investiu em treinamento, ou melhor, ela não investiu no recrutamento e seleção do parceiro. E por não investir no recrutamento e seleção do parceiro, ele, infelizmente, traiu ela. Ela foi deixada, ela foi abandonada pelo parceiro. E esse parceiro, infelizmente, hoje o caráter que ele está apresentando para o mundo dela é que ele está abandonando não só ela, como também o filho. E eu fui puxando porque ela sempre fala, mas ele conta tanta mentira pro filho, fala que vai vir buscar, ele não vem buscar, fala que vai levar não sei na onde, não leva, e meu filho fica. Então assim, ou seja,
a memória de abandono identificada e instalada. Ok. E aí, eu também pude perceber que ela não sabe estabelecer limites. Não sabia estabelecer limites. Eu não sei se você tem problema com estabelecimento de limites. Saber se posicionar perante as pessoas, perante as situações. Porque se você não se posiciona na vida, você vai só ficar tomando pancada. Você vai ficar na esfera de disponibilidade, só servindo o outro e vai tomar muita pancada da vida. Porque infelizmente tem uns seres humanos aí que usam e abusam dos outros. Por questões que esses outros, no caso a cliente, sente carência, ela não sente preenchida. E aí eu fui percebendo o seguinte: primeiro, ela foi abandonada pelo marido, ex-marido. Está entrelaçada ainda espiritualmente, contratualmente, terreno, mental e emocionalmente, porque ainda não tivemos o tempo de fazer. Então assim, ela sempre fica vibrando naquele papel de vítima, que ele sempre tem que maltratar o filho, e ela traz todo o medo. Nossa, eu não quero que ele coloque as coisas no meu filho, ela só faz os pensamentos errados. Eu não quero que ele gere trauma no meu filho. Eu falei, gente, para de pensar desse jeito, né? Eu não sei se você pensa desse jeito, mas ela estava pensando muito desse jeito, de trauma, experiência traumática. E aí, o que acontece? Eu identifiquei abandono do pai com o filho e o abandono dela. Ao falar sobre isso, ao identificar o que esse marido fez, essa traição que ex-marido fez, essa traição, eu falei, como é que eram esses outros relacionamentos? Eu sempre fui abandonada dos meus relacionamentos. Falei, sim. E quando eu estava para fazer a sessão de estabelecer limites, porque era o que ela estava trazendo, eu só quero começar a posicionar, porque se eu não posicionar, eu fui percebendo que ela não se posicionava perante essa separação, esse divórcio e tudo e tal. Eu falei, vou ter que entrar nesse cenário, né? E aí, ao fazer isso, eu fui instalar uma crença de bloqueio. Assim, eu fui instalar uma crença, eu fui verificar se ela estava bloqueada para o teste muscular. E deu que estava. Só que antes, na hora que eu estava fazendo a colocação da crença, a instalação da energia e informação, na hora que eu estava transferindo, já saltou na minha consciência o que? Abandono. E aí eu vi uma cestinha, tipo, sabe aquelas cegonhas que vem com um bebezinho? E aí eu vi assim a cegonha tirando do bebê e tal, da mãe da barriga, e indo levar. Eu falei assim, tem alguma coisa aí. Aí eu fui, a cliente de olhos fechados ali, eu fui e perguntei, por acaso você, como que foi sua gravidez? Eu fiz essa pergunta, eu vi a cena do bebê, vi a cena da cegonha, que vem assim para minha mente, né, porque eu acessei o campo dela. Ela falou assim, olha, essa questão gente, se tiver barulho é porque é a sala do lado aqui, viu? Eu procurei falar, mas mulher de vez em quando tá fazendo ali, elas estão conversando bastante. E aí o que acontece? Eu cheguei e fiz a pergunta, como que foi sua gravidez? Aí ela falou, nossa, eu falei, sua mãe já te falou de como foi sua gravidez e tal? Ela falou, olha, minha mãe fala que o meu avô ficou muito decepcionado porque a minha mãe ela era muito jovem e ela iria começar os seus estudos, ia fazer uma faculdade, tinha todo um plano para que ela pudesse se formar, acabar o ensino médio, ensino médio não, como é que chama? Ensino médio, né? Fugiu o nome aqui. O terceiro ano ali, acho que é ensino médio, fundamental ensino médio, deu branco aqui. Então assim, ela ia acabar o ensino médio, ainda era só namorada do meu pai. Tá. E aí eu falei, como é que foi seu pai? Assim, eles se uniram, eles casaram, estão juntos até hoje, só que a minha mãe sente muita decepção, ela sente muito decepcionada. Ela sente que ela teve que abandonar algo. O que era o abandonar algo? Abandonar todos os planos que ela tinha para ela para poder assumir a gravidez.
Então assim, ela não assumiu ela assumiu a gravidez, mas também junto com, ao assumir a gravidez, veio a memória de abandono de toda uma vida profissional que havia sido trilhada pelo pai da mãe da minha cliente, ou seja, o avô havia traçado um plano. E aquilo ali gerou muito desgosto na mãe da minha cliente, como se ela estivesse desonrando o pai. Então olha para você ver que coisa interessante. O ato da mãe ter engravidado no momento profissional que ela estava a construir um plano dela, vamos dizer que era um plano de vida que ela tinha, ela teve que abandonar aquele plano de vida que ela e o pai dela traçou para assumir a maternidade. Só que esse abandonar gerou o quê? Memórias de dor, gerou abandono, gerou desonra para o pai. E tudo isso foi transferido para ela. E essa transferência de informação fez com que hoje aí eu pude perceber que várias pessoas desonravam essa minha cliente. Seja cliente do que ela faz, seja parceiros que sempre abandonavam. Ela falou assim, Alisson, eu nunca termino o que eu começo. Ou seja, síndrome de abandono. Sempre começa e abandona, começa, abandona, começa, abandona. Então o que é isso? De que memória é essa? De onde vem? Me explica. Me explica. Igual hoje mesmo, eu estava vendo um estudo. Ó, eu não quero que você faça esse papel desse estudo, tá? Você que me acompanha e me segue, você não faz parte dessa estatística desse estudo. Procrastinação é você deixar para fazer depois aquilo que você precisa, né? Um dos sintomas, uma das definições de procrastinação. Então, chegou a mensagem aqui, deixa eu responder aqui, ok. Vou pôr sem problemas, eu não gosto dessa frase não, mas eu vou pôr, sem problemas. Muito chique, né? Então... eu me divirto. É presente novo, né, gente? Depois que a gente faz o cliente manifestar uma grande realidade, o cliente foi lá e manifestou, aumentou, né, o faturamento dele, que eu fui fazendo a limpeza energética do ambiente, e ao limpar o ambiente eu peguei e, inclusive, eu vou até falar para esse lugar que eu estou, se ele não quer a limpeza do ambiente. Verdade, limpar o ambiente para encher isso aqui de cliente. Eu gosto. Uma das coisas que eu gosto. Então assim, olha para você ver. O estudo que saiu sobre procrastinação, que eu tive acesso hoje, inclusive, ao escutar um podcast do Jerônimo, que ele que menciona esse estudo, eu não tive acesso ao estudo propriamente dito, mostrou que a procrastinação ela pode ser decorrente do seu DNA, da sua ancestralidade. Eu falei, tá. Então assim, tem mais um estudo que agora uma tese que, se eu procurar sobre as memórias celulares dos pais com relação ao abandono de alguma carreira, e isso reflete, é muito, assim, é meio fora, a mente analítica não consegue perceber essa interconexão que existe entre o ato de abandonar uma estratégia está refletindo na mãe, na filha, né? O ato que a mãe abandonou toda uma carreira fez com que o quê? A própria filha começasse a abandonar e ela sempre o quê? Fica procrastinando ou então nunca termina, né? Então, aí o que eu, Alisson, tive que fazer para vocês entenderem? E aí, como é que você vai fazer para mudar essa cena? Vamos lá. Como é uma memória que fica registrada no mental e emocional e nas células, porque a criança, ela absorveu, as células ficou com aquela informação nelas. O que eu, Alisson, faço? Primeiro, eu vou lá, abro o campo morfogenético, abro toda a cena, eu levo a cliente até aquela cena, faço a linha do tempo toda, para até chegar lá, celebrarei cada meta deixa eu ver o que chegou, com alegria e gratidão. E a meta aqui, meta de like, coloca a meta de like nesse vídeo. Vamos colocar 100 likes nesse vídeo. Será que você consegue meter o dedo aí e dar um like? E se você é novo por aqui, já se inscreva, né? Se você está aqui até agora. Então assim, o que acontece? Muita gratidão, porque o canal está crescendo. Obrigado, Criador. Obrigado a todos vocês que fazem parte dessa grega maravilhosa
de libertação, cura, transformação, manifestação e tudo mais que a gente conversa aqui neste canal. Então, aí eu vou lá, abro a cena, coloco uma linha de aceitação, coloco uma linha de entendimento, coloquei a mãe dela para aceitar aquela gravidez, porque às vezes, você já viu aquela passagem de Provérbios que fala, muitos são os planos do homem, mas é Deus quem dirige e governa a sua vida? É algo nesse sentido? Então, às vezes, nós fazendo planos, por exemplo, eu tenho planos de fazer com que esse canal aqui atinja 100 mil inscritos. Esse é o meu plano. E se o plano dela de Deus for diferente? Se o plano de Deus falar que você vai ter 1 milhão ou vai ter 10 mil? Não sei. Eu vou trabalhar segundo o meu desejo, é a plaquinha de 100. Eu vou pegar a plaquinha primeiro de 100, depois, quiçá, 1 milhão, né? Então, aí fica a cargo do Criador. Eu vou trabalhando para isso, fazendo o meu melhor a cada dia. Por isso que eu estou fazendo todos os dias um vídeo com estudos de casos práticos, aproveitando entre um atendimento e outro, para poder fazer essas gravações dos vídeos aqui. Então, eu vou lá, revivo a cena, a mãe dá o perdão para o pai dá o perdão para a filha, eu faço toda uma limpeza ali, toda uma reestruturação, todo um significado. Vou lá em cada célula, eu entro na criança, coloco toda uma nova informação, eu retiro todas aquelas memórias negativadas. É como se eu falasse da seguinte forma, só para vocês terem uma ideia, tá? Quem é terapeuta sabe o que eu estou dizendo. É assim, eu dou um comando, a partir de hoje, eu libero total e completamente todas as memórias negativadas relacionadas ao abandono passado pela minha mãe na gravidez. Eu agora libero total e completamente toda a rejeição que eu vivi nesta gravidez. Eu agora acolho e recebo total e completamente essa gestação, esse ser que foi colocado como um presente divino. E aí, assim, eu envolvo ela toda num sistema ali, onde que chamo todos os arcanjos, todos os anjos, para poder fazer toda uma proteção, toda uma bolha de luz ali, para trazer toda aquela energia, para que aquela alma que vai nascer, que no caso é a alma da minha cliente aí que eu estou trabalhando, ela seja recebida na família. Porque se você não sente como importante na família, se você não sente pertencente à família, se você não sente uma conexão de amor na família, tudo isso vai sobrecarrega o seu estado de ser. Então tudo fica nas memórias celulares, porque as suas células têm memórias e você tem 50 trilhões de células. E assim, é claro que elas são regeneradas, mas fica ali. Então, ao fazer toda essa desprogramação, toda essa libertação, toda essa aceitação, e foi lindo, foi uma das sessões que eu arrepiei inteiro, assim, na hora que eu já coloquei uma música para poder levar naquele estado de, que eu posso dizer, um estado de transe, um estado de consciência. E aí a cliente, depois daquela, voltou e falou, parece que eu ficava rodando, eu sigo os meus sonhos. Vamos lá, a IEM tá bombando aqui enquanto a gente vai conversando, né? Vamos lá, vamos fazer acontecer. Não posso controlar o que acontece, mas posso fazer melhores escolhas para mim. Então assim, qual que é a escolha que você tem que fazer hoje na sua vida para você parar com a procrastinação? Qual é a escolha que você tem que fazer hoje para viver a vida dos seus sonhos? Escolha um dia de cada vez ser melhor, amar mais, perdoar mais, libertar todos os traumas, investigar o seu sistema de crença, investigar todas as suas experiências vividas, perguntar para o seu pai, para sua mãe, se eles ainda estão aqui, se de fato aconteceu tudo certo, como foi a gravidez e tal, para investigar essas memórias da gravidez, porque isso ali, numa grande maioria, eu faço essa limpeza energética dos meus clientes para poder trazer toda essa luz e expansão de consciência. Me conta aí, vocês gostaram desse estudo de caso? Foi interessante assim para liberar essa emoção? E eu tenho certeza assim que depois, logo menos, quando menos a gente esperar, essa cliente vai. Por quê? O que acontece? Quando eu mexo em uma situação passada, ela está com 40 anos, eu acho, 41 anos. Ela tem 41 anos. Quando eu mexo lá, e o que é isso? Eu faço a dobra do tempo.
Como diz Jean-Pierre Garnier, a terapia da linha do tempo. Eu vou lá no passado, acesso aquela informação, mudo ela. Ela vai corrigir todas as situações decorrentes, pega no presente e atinge o futuro. É a mesma coisa quando eu ajudo o cliente a manifestar. Eu abro o tempo, eu sintonizo ele ali no campo de infinitas possibilidades. Ali ele entra como consciência, sem corpo, sem mente, sem identificação de personalidade. Ele simplesmente é a consciência. E ali ele acessa toda a energia e informação que ele precisa no campo, soltando ali e puxando essa energia para que tudo aquilo que ele precisa, a cura aconteça, o apartamento, tudo que ele precisa vem do plano da quinta dimensão, do plano físico pro agora, entendeu? Então assim, é muito legal, muito interessante. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Assim, se você quiser, coloca aqui o teu comentário. Caso você queira fazer uma sessão para de repente identificar algum bloqueio que você pode ter vivido na sua gestação, estou aqui para poder te ajudar e espero que esse vídeo te ajude. O mais legal foi o seguinte, eu tenho recebido alguns directs, porque as pessoas às vezes têm vergonha de conversar aqui, né? Mas me mandam mensagem que eu deixei meu telefone aí, ó, aquele caso que você falou me ajudou a trazer uma lembrança. E aí eu já fui lá naquela lembrança e fiz a ressignificação. Falei, cara, é isso aí, ó, tem que fazer isso. Tô até pensando em deixar uma técnica aqui para você mesmo fazer. Uma técnica, às vezes assim, às vezes tem terapeutas que me seguem, coach, mentores, que não sabem como fazer um processo de ressignificar. E assim, tem que ser liberado, porque o bloqueio vai vir todo instante. Vem em todo instante. Então assim, uma sombra ela tá vindo, porque está entrando uma onda de energia e informação no próprio planeta Terra, fazendo com que as pessoas saiam daquela escuridão, saiam de cima do muro. De fato, o joio está separando do trigo. Então assim, você tem que colocar luz naquilo que era sombra, ou seja, o joio, que é a sombra, joio, sombra, trigo, luz. Então assim, se está tendo a separação, vai ter que olhar para dentro, beleza? Beijo bem grande no teu coração e até a próxima. Valeu, fui!